Antes de qualquer coisa, esquece a ideia simplista de que comer depois do treino longo é só repor o que gastou. Isso é pensamento raso e atrasado. O que você come depois do treino longo define quanto daquele treino virou adaptação real e quanto virou apenas desgaste. Recuperação não é luxo, é parte do treino. Quem erra aqui pode treinar forte a semana inteira e continuar estagnado. Depois de um treino longo, o seu corpo está em um estado fisiológico específico: glicogênio muscular reduzido, sistema nervoso central cansado, microrregiões musculares espalhadas, inflamação controlada e uma janela metabólica aberta para reorganizar tudo isso. O que você coloca para dentro nesse momento direciona o processo inteiro. Comer errado não só atrasa a recuperação, como aumenta o risco de perder massa magra e entrar em fadiga acumulada. O primeiro ponto que você precisa entender é que treino longo não é igual a treino intenso curto. O dano principal aqui não é só metabólico, é estrutural e neural. Você precisa devolver energia, mas também precisa sinalizar reconstrução. Isso exige carboidrato, proteína e contexto hormonal adequado. Não adianta focar em um e ignorar o resto. Vamos direto ao ponto. A prioridade número 1 depois do treino longo é carboidrato suficiente para restaurar glicogênio. Sem glicogênio, não existe recuperação completa, e sem recuperação completa, o treino seguinte já começa comprometido. O erro mais comum é comer pouco carboidrato por medo de engordar. Esse medo é o que mantém muitos ciclistas sempre cansados, sempre inflamados e sempre com fome descontrolada à noite. O corpo sai do treino longo extremamente sensível à insulina. Isso significa que o carboidrato que você consome nesse momento tem destino prioritário para o músculo, não para o estoque de gordura. Negar carboidrato aqui é desperdiçar uma vantagem fisiológica rara. Você não está se controlando, você está sabotando a adaptação. Agora, tipo de carboidrato importa. Depois do treino longo, você não precisa inventar moda. Fontes de fácil digestão com baixo teor de gordura e fibra excessiva funcionam melhor. Arroz, batata, mandioca, pão, frutas, mel, aveia bem tolerada. O objetivo é reabastecer, não testar o sistema digestivo. Outro erro comum é tentar compensar o treino longo com uma refeição pequena achando que já comeu durante o treino. Comer durante o treino ajuda a manter desempenho, mas não substitui a refeição pós-treino. São funções diferentes. Durante o treino, você sustenta o esforço. Depois do treino, você reconstrói o sistema. A segunda prioridade é proteína de alta qualidade. O treino longo gera degradação proteica significativa, especialmente em fibras de resistência. Se você não fornece aminoácidos suficientes depois, o corpo entra em balanço nitrogenado negativo. Traduzindo, você perde músculo mesmo pedalando muito. Isso é mais comum do que parece. A quantidade de proteína precisa ser adequada ao seu tamanho corporal e ao volume do treino. Não é um scoop simbólico, é uma dose real distribuída de forma que o corpo consiga usar. Proteína não é só para quem quer ganhar músculo, é para quem quer se recuperar e continuar treinando bem. Aqui entra um detalhe importante. A combinação de carboidrato com proteína acelera a ressíntese de glicogênio e melhora a resposta anabólica. Não é moda, é fisiologia. Quando você combina os dois, você otimiza a recuperação em menos tempo. Quem ignora isso demora mais para se sentir inteiro no dia seguinte. Agora vamos falar do que quase ninguém respeita: eletrólitos e hidratação. Treino longo geralmente gera grande perda de sódio, potássio e outros minerais. Beber água pura depois do treino não resolve completamente. Sem reposição adequada de eletrólitos, a recuperação fica incompleta, a frequência cardíaca de repouso sobe e a sensação de cansaço permanece. Outro ponto negligenciado é o timing.
Não precisa ser obsessivo com minutos, mas também não pode empurrar a refeição para horas depois. Quanto mais você demora, mais o corpo entra em modo de economia. O ideal é iniciar a reposição logo após o treino, nem que seja com algo simples, e completar com uma refeição sólida. Agora vamos desmontar um mito perigoso. Treino longo não é desculpa para comer qualquer coisa. Comer lixo depois do treino não acelera a recuperação, só aumenta a inflamação. Açúcar sem contexto, gordura em excesso e ultraprocessados atrapalham mais do que ajudam. Recuperar não é se recompensar emocionalmente, é reconstruir o corpo. Outro ponto avançado que faz diferença real é o papel da creatina no pós-treino. Muita gente associa a creatina apenas à força e explosão, mas ela tem impacto direto na recuperação neuromuscular. A creatina auxilia na ressíntese de fosfocreatina, melhora a capacidade de repetir esforço e reduz a sensação de fadiga residual nos dias seguintes. Em treinos longos e frequentes, isso ajuda o corpo a se sentir mais estável ao longo da semana. Não é sobre virar mais forte de um dia para o outro, é sobre reduzir o custo do acúmulo de treino. Muitos ciclistas que começam a usar creatina de forma consistente relatam exatamente isso. Menos sensação de perna morta no dia seguinte, melhor resposta em treinos consecutivos e recuperação mais previsível. Tudo isso impacta diretamente a capacidade de treinar bem ao longo das semanas. Outro detalhe que quase ninguém observa é a resposta inflamatória. Alimentos ricos em micronutrientes, como frutas, legumes bem tolerados e fontes de antioxidantes naturais, ajudam a modular a inflamação sem bloquear a adaptação. O erro é exagerar em estratégias anti-inflamatórias agressivas logo após o treino, que podem até atrapalhar o processo adaptativo. Agora vamos falar da diferença entre comer para recuperar e comer para emagrecer. Depois do treino longo, o foco é recuperar. Se você tenta usar esse momento para cortar comida, o corpo entende que está em ambiente hostil. O metabolismo desacelera, a fome desregula e a recuperação falha. Emagrecimento acontece pelo balanço semanal, não pela sabotagem pontual pós-treino. O erro clássico é concentrar toda a recuperação em uma refeição gigante. O corpo não funciona assim. Melhor distribuir bem ao longo das horas seguintes, garantindo o aporte contínuo de energia e proteína. Isso mantém o ambiente anabólico e reduz picos de fome mais tarde. Agora a parte que fecha tudo. Comer bem depois do treino longo não é sinal de fraqueza ou falta de disciplina. É sinal de inteligência esportiva. Quem come certo, recupera mais rápido, treina melhor no dia seguinte, acumula mais semanas boas e evolui mais. Ciclistas que vivem cansados geralmente não treinam demais, eles recuperam mal, e a recuperação começa no prato. Se você quer parar de sentir que um treino longo te destrói por dias e começar a sentir que ele te fortalece, precisa tratar o pós-treino com a mesma seriedade que trata o treino em si. Isso não é detalhe, é estratégia. E quando tudo isso está organizado dentro de um sistema, o processo fica muito mais simples. O sistema MNB de treinamento de 12 semanas integra treino, nutrição e recuperação de forma lógica, para que cada treino longo gere adaptação real e não apenas desgaste acumulado. O link está na descrição e no comentário fixado. No ciclismo do mundo real, não vence quem treina mais, vence quem treina, recupera e repete o processo com inteligência. Existe ainda um ponto que quase ninguém considera quando fala de alimentação pós-treino longo: a leitura do dia seguinte. A recuperação não termina quando você come, ela se confirma no treino seguinte. Se no dia depois do treino longo você acorda com frequência cardíaca mais alta, sensação de perna pesada e dificuldade de entrar em ritmo, algo falhou na recuperação. E na maioria das vezes, o erro não foi no treino, foi no que você colocou no prato. Outro detalhe importante é o papel do jantar depois do treino longo feito mais cedo no dia.
Muita gente até come bem logo após o treino, mas passa fome à noite achando que já fez a parte dela. O corpo continua em processo de recuperação por muitas horas. Se você corta a energia no jantar, você interrompe a ressíntese de glicogênio e a reparação muscular. Isso se manifesta no dia seguinte como fadiga inexplicável. Também é fundamental entender que recuperação não é só caloria, é contexto hormonal. Comer pouco carboidrato depois de um treino longo mantém cortisol elevado por mais tempo. Cortisol alto atrapalha sono, piora a recuperação e aumenta a perda de massa magra. Um prato bem montado com carboidrato suficiente ajuda a normalizar o ambiente hormonal e melhora a qualidade do sono. Dormir bem faz parte da recuperação. Outro erro comum é ignorar a proteína ao longo da noite. Uma ingestão adequada de proteína no jantar ou até uma pequena porção antes de dormir, se fizer sentido para você, ajuda a manter síntese proteica ativa durante o sono. Isso não é coisa de fisiculturista, é fisiologia básica aplicada a quem treina endurance. Existe ainda a questão do intestino. Treinos longos estressam o trato gastrointestinal. Alimentos muito gordurosos, ultraprocessados ou difíceis de digerir logo depois do treino podem gerar inflamação intestinal, desconforto e absorção ruim de nutrientes. Recuperar bem também é escolher alimentos que o seu sistema digestivo tolera, não só o que parece saudável no papel. Outro ponto negligenciado é o papel dos líquidos nas horas seguintes. Não é só beber água na hora que acaba o treino, é manter hidratação consistente ao longo da tarde e da noite. Isso ajuda na distribuição de nutrientes, na remoção de metabólitos e na normalização da frequência cardíaca de repouso. Também vale falar da diferença entre treino longo isolado e sequência de dias longos. Quando você tem blocos de treinos longos em dias consecutivos, a alimentação pós-treino deixa de ser detalhe e vira pilar central do planejamento. Nesses casos, errar um dia compromete o bloco inteiro. Ciclistas que fazem estágios de treino sabem disso. Comer bem é o que permite repetir. Outro detalhe avançado é a individualidade. Nem todo mundo responde igual à mesma estratégia alimentar. Alguns precisam de mais carboidrato, outros de mais atenção à digestão, outros de ajuste fino nos horários. O erro é copiar dieta de outro ciclista sem entender o próprio corpo. Recuperação é individual. Agora, a verdade que amarra tudo. Treino longo só constrói resistência quando ele é absorvido. Se você termina o treino exausto e passa dias tentando se recuperar, algo está errado. Comer bem depois do treino não é exagero, é o que transforma horas no selim em evolução real. Se você quer sair do ciclo de treino longo que te quebra e entrar no ciclo de treino longo que te fortalece, precisa tratar a alimentação pós-treino como parte do método. Não é comer mais por impulso, é comer melhor por estratégia. E quando isso tudo está integrado dentro de um sistema que organiza treino, carga e recuperação ao longo das semanas, o resultado aparece com muito mais previsibilidade. O sistema MNB de treinamento de 12 semanas foi criado exatamente para isso. Ele não separa treino de nutrição nem recuperação de performance. Ele organiza tudo para que cada treino longo construa algo, não apenas desgaste. No ciclismo do mundo real, recuperação bem feita não aparece no Strava, mas aparece no desempenho. Quem entende isso para de viver cansado e começa a evoluir com consistência.